Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 4, versículo 13, e diz assim: nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito, e vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus está nele e ele está em Deus. Agora eu queria que você mudasse por completo, você fosse lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 13. E eis que, por ordem do Senhor, o homem de Deus veio de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar, para queimar incenso, e clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu, naquele mesmo dia, um sinal dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar, dizendo: pegai nele. Mas a mão que estendera contra ele se secou, e não a podia tornar a trazer a si. E o altar se fendeu, a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: ore a face do Senhor teu Deus, roga por mim para que a minha mão se me restitua. Então o homem de Deus orou a face do Senhor, e a mão dos reis se restituiu e ficou como antes. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo à minha casa e conforta-te, dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. E morava em Betel um profeta velho, e vieram seus filhos e contaram-lhe tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei. E disse-lhe seu pai: por que caminho se foi? E viram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: preparai-lhe um jumento. E lhe prepararam o jumento, e o montou. E foi-se após o homem de Deus, e o achou assentado debaixo de um carvalho, e disse: és tu o homem de Deus que veio de Judá? Ele disse: eu sou. Então lhe disse: vem comigo à minha casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho por que foste. E ele lhe disse: também eu sou profeta como você. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que come pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. E ele disse: eu também sou profeta como tu, e um anjo me falou. Mas era mentira. E voltou ele deu ouvido, voltou, comeu pão em sua casa, bebeu água. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar, e clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, visto que fostes rebelde à boca do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste, comeste pão e bebeste água no lugar de que te dissera: não comerás pão nem beberás água, e o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E sucedeu que, depois que comeu pão e depois que bebeu água, preparou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. Foi-se, pois, um leão o encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto ao cadáver.
E eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão que estava junto ao corpo. E vieram e disseram na cidade onde o profeta velho habitava. E ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, disse: é o homem de Deus que foi rebelde à boca do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então disse a seus filhos: preparem um jumento. E eles prepararam, e foi e achou o cadáver lançado no caminho, e o jumento e o leão, que estavam preparados junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem tinha despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e pôs-o em cima do jumento, e o tornou a levar. Assim veio o profeta velho à cidade para chorar e enterrar. E colocou o seu cadáver no seu próprio sepulcro. E prantearam-no, dizendo: ah, irmão meu. E sucedeu que, depois de o haver sepultado, falou aos seus filhos, dizendo: morrendo eu, me sepultem no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Ponha os meus ossos junto aos ossos dele, porque certamente se cumprirá o que pela palavra do Senhor clamou contra o altar que está em Betel, lá no início, como também contra todas as casas dos altos que Jeroboão tinha feito, que estão nas cidades de Samaria. Depois dessas coisas, Jeroboão não deixou o seu mau caminho. Antes, dos mais baixos do povo, tornou a fazer sacerdotes dos lugares altos. A quem queria, lhe enchia a mão, e assim era um dos sacerdotes dos lugares altos. E isso foi a causa do pecado à casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da terra. Nós precisamos compreender que oração é algo que se desenvolve. A nossa oração precisa ser desenvolvida. Primeiro, para que tenhamos prazer na oração. Você tem que desenvolver a sua oração, você tem que praticar a oração, fazer com que a sua oração, veja, melhore, não é no sentido de vocabulário, mas que você desenvolva, você cresça na sua oração, para que tenha prazer na oração. Por que pessoas não têm prazer na oração? Porque a oração para elas não significa muita coisa. Por isso que as pessoas chegam e estão aqui, e vêm à igreja e não oram e não falam e não fazem nada, ok? Segundo, agrademos a Deus. Primeiro, para que eu tenha prazer na oração. Segundo, para que eu agrade a Deus. Então, se eu quero agradar a Deus, eu tenho que desenvolver o meu nível de oração. E terceiro, para que nós tenhamos as respostas, não apenas as coisas possíveis, mas as coisas impossíveis. Desenvolver nossa oração é aprender a orar. Nós precisamos aprender a orar. Os discípulos de Jesus chegaram para Jesus e disseram: ensina-nos. Orar significa algo que se aprende. E aprender a orar vem pela palavra de Deus. É orar a palavra de Deus. E quando oramos a palavra de Deus, nós estamos bem encaminhados para oferecer as nossas orações ao Senhor. E isto, o Espírito Santo vai nos ajudar. O que nós queremos é que neste domingo, a gente saia deste lugar querendo aprender a orar. Amém? O apóstolo João chega e na sua carta, na sua epístola, diz assim: agora essa é a nossa confiança que temos dele, que se pedirmos algo de acordo com a sua vontade, ele nos ouvirá. Se eu orar de acordo com a vontade de Deus, ele ouvirá. E sabemos que ele nos ouve, seja o que for que pedimos. Sabemos que temos as petições que lhe pedimos. Isto é, Deus ouve todas as nossas orações. Deus responde
segundo a sua vontade. Deus não responde às minhas orações porque me acha bonito. Deus não responde às minhas orações porque eu sou um pastor, porque se dedica na igreja. Não é a você que ora, não é você que lê a Bíblia. Deus responde às orações. Claro, Ele vê as nossas necessidades, mas acima das nossas necessidades está a soberania de Deus. E quando fala a respeito de orarmos e sermos atendidos, nós precisamos perceber que existem algumas barreiras que precisam ser vencidas para que nós venhamos ser uma igreja de oração. Eu estou dizendo isso para você porque eu quero cada vez mais ser um homem de oração. Às vezes nós queremos ser uma pessoa que tenha um ministério grande, às vezes queremos ser uma pessoa que, eu quero pregar grandes mensagens, mas o primeiro objetivo da minha vida, e esses dias eu tenho aprendido muito, esse ano, eu quero ser um homem de oração. E o que eu preciso fazer para isto? Primeira coisa, eu preciso decidir que eu vou orar. Não adianta eu dizer que eu quero ser um homem de oração. Eu tenho que estar decidido, eu vou orar. Então, o que eu tenho que fazer? Decidir que eu vou orar. Existem alguns pacientes que chegam ao meu consultório, chegam para mim e dizem assim: doutor, eu não tenho apetite. Na hora que eu vou comer, na hora da minha refeição, eu como se fosse forçado. Esses dias chegou um senhor para mim e falou assim: estou comendo todo dia, mas eu como forçado. A nutricionista mandou tomar café, eu tomo café. 10 horas da manhã, eu como. Meio-dia, eu como. Tudo que ela mandou eu fazer, eu como. Se o senhor me dissesse, eu tenho prazer nenhum, mas me mandou fazer, e eu faço. Então veja, uma determinação, porque ele sabe que, se ele não se alimentar, ele vai morrer. Eu tenho que começar a colocar isso na minha prática com Deus. Eu tenho que determinar que eu tendo um prazer ou deixando de fazer algo que traria prazer na minha vida, eu tenho que determinar que eu vou orar. Daniel, ele orava 3 vezes. Ele determinou. Ele quis. Ele não importava se tinha reuniões, se tinha problemas, se tinha as leis que queriam pegá-lo e que pegaram, mas Deus o libertou, o livrou. Ele não se importava, porque ele sabia que tinha que ter uma determinação. Outros já dizem: eu não tenho apetite, só em sentir o cheiro da comida já não como, e deixam de comer. Cuidado, porque muitas das vezes nos são oferecidos pratos para que nós oremos, oportunidades para que nós oremos. Eu tenho que ter o cuidado para não ter a inapetência espiritual e deixar a oração de lado para realizar outras coisas. Isso não fica muito distante da nossa vida de oração. Existem pessoas inapetentes na oração, não sentem falta da oração. Nós temos vivido dias na igreja gloriosos. E você sabe o que significa dias gloriosos? Dia de lutas tremendas vencidas. Não pense que os dias são gloriosos porque nada de ruim está acontecendo. Ao contrário, muitas coisas ruins estão acontecendo. E por isso que os dias são gloriosos. Porque Deus tem dado vitória. Então, eu tenho que estar determinado a orar. Muitas das vezes achamos difícil a oração. É desafiadora. Às vezes nós pensamos, é porque eu não sei orar. Para que orar?
E por causa disto, pessoas se envolvem com outras tarefas da igreja. Isto é, substituem a oração por outros serviços na igreja. Os serviços precisam ser realizados na igreja, mas a oração não se pode abrir mão. Hoje nós temos ar-condicionado, temos luz, temos gravação, temos som, temos instrumentos. Se nada disso tivesse e nós orássemos, Deus estaria sendo agradado. E não adianta nada ter tudo isto e substituir pelo nosso tempo de oração. O que nós queremos dizer nesta manhã é que orar é um exercício. Quantas pessoas chegam em... Eu tenho amigos que acordam 4h30, 5 horas, estão nas suas academias. Porque elas acham que isso é o que mantém a vida delas. Academia, 5, 6, 7 horas, corre, não sai do lugar, mas está correndo. No mundo de ar-condicionado, no mundo de espelho, com pessoas que não conhecem. Por quê? Porque o exercício faz com que seus músculos se desenvolvam, sua circulação, melhora o seu estado. Orar é um exercício. Tínhamos que ter na igreja uma academia de oração. Academia de oração. Pastor, eu começo a trabalhar às 7 horas. 6 horas eu vou para a academia de oração. Eu saio do meu trabalho, mas eu vou para a minha academia de oração. Separamos, porque muitos já conseguiram separar o seu tempo e não abrem mão da sua academia, porque se sentem que ela se desenvolve. Nós precisamos ver a oração como exercício. Esta semana que vamos entrar é uma semana que você tem que colocar na sua cabeça: eu tenho academia todos os dias às 20 horas, academia de oração. Então tem que ter determinação, renúncia. Eu não sou um professor de oração e disse, eu não me considero um homem de oração, eu quero ser. E ao contrário, muitas das vezes oro como aqueles pacientes que me dizem assim, eu como porque eu tenho que comer. Muitas das vezes eu digo assim, eu tenho que orar porque se eu não orar eu não sobrevivo. Aí que a gente descobre que quando começamos, o Espírito Santo entra em ação e dá prazer às nossas vidas e nós começamos a gostar de orar. Então, primeira coisa, você tem que querer orar. Queira orar. Segundo, se disponha a aprender a orar. Deus ouve a oração de qualquer um quando se faz de singeleza de coração. Deus ouve, não pensa assim, a oração do pastor é ouvida. E na reunião de oração, nem vou orar porque eu sou tão novinho na igreja, Deus nem vai ouvir minha oração. Olha, talvez Deus não ouça a minha e ouça a sua. Então, se disponha a aprender. E a gente só aprende praticando. Comece a aprender a ter um coração verdadeiro e singelo. Então, em nossas orações, aprendendo a orar rapidamente, primeiro nós temos que ter um período de louvor e adoração a Deus. Nós somos mal acostumados, porque normalmente as nossas orações já começam pedindo alguma coisa. Então nós precisamos a ter um período de louvor e não termos as nossas petições. Adorar ao Senhor. Talvez você diga, pastor, mas eu adoro ao Senhor. Mas o adorar ao Senhor não significa eu dizer, Deus, tu és maravilhoso, Deus, tu és bondoso. A oração se torna efetiva quando eu adoro quem é o Senhor. Porque dizer que Deus é maravilhoso, chega no seu trabalho amanhã e pergunta para a pessoa que não é cristã se Deus é maravilhoso. Os vocabulários, glória a Deus, amém, são vocabulários que já são usados normalmente no meio das outras pessoas.
Às vezes as pessoas dizem, um bom dia para o Senhor, e as pessoas que estão do lado dizem, amém. Eu fico assim, será que é cristã? E depois eu vejo que não é cristã. Deus é bom. E as pessoas estão dizendo que Deus é bom. Deus é maravilhoso, Deus é poderoso. Sim, Deus é poderoso, está vendo? Deus é poderoso. Mas o importante é adorar que Senhor? E talvez essa seja a dificuldade que algumas pessoas não conseguem adorar e louvar a Deus. Porque qual o Senhor que você está adorando? Nós tivemos um período de louvor e adoração com cânticos. Qual o Senhor que você cantava? Qual o Senhor que você adorava? Diante de que Senhor você está cantando? Diante de qual Senhor que nós estamos aqui? Diante de qual Senhor nós estamos nos prostrando? Não levando para o lado de definirmos tudo aquilo que Deus é, mas ore, louve, adore, se prostre diante do Senhor que conhece as suas necessidades. Sabia que Deus conhece as suas necessidades? Você sabia que eu estou aqui pregando e Deus sabe de tudo que eu estou precisando? Você está ouvindo e Deus sabe tudo que você está necessitando. Deus conhece se seu coração está alegre, se seu coração está triste. Deus conhece se você está ansioso. Deus conhece todas as coisas. Eu tenho que chegar diante do Senhor, não um Deus que eu não conheço e que não me conhece. É o Deus que me conhece, que sabe as minhas aflições. É o Deus que sabe o que eu estou passando. Por isso que não existem motivos para não louvar a Deus. Eu não vou louvar a Deus porque eu estou triste no meu coração. Louve a Deus porque Deus sabe que você está triste. Adore a Deus porque Ele sabe o que você passa na sua vida todos os dias. E é Ele, eu louvo a Deus porque Ele sabe e é Ele quem trará a solução para a minha vida. Mateus diz, em 6, capítulo 8, diz, lembre-se, seu Pai sabe exatamente o que vocês precisam, até mesmo antes que vocês peçam a Ele. Nós queremos logo pedir e esquecemos que podemos começar a nossa oração adorando a Deus, porque o que eu vou pedir a Ele, Ele já sabe. Você virá aqui amanhã e diz assim, amanhã eu vou lá pedir. Deus já sabe. Deus sabe das suas necessidades, Deus sabe das minhas necessidades. Por isso que o salmista diz, entre pelas suas portas com ações de graça, entre por suas portas com louvores, entre por suas portas com adoração, porque Deus sabe o que você está precisando. Você entrou aqui neste lugar e não fique logo querendo, Senhor, me dê a resposta, me dê a resposta. Não, louve, adore, contemple o Senhor. Se prostre diante dele, sabe por quê? Porque ele sabe o que você está passando na vida. Talvez muitas pessoas não saibam. Tem muita gente que não sabe o que eu passo na minha vida. E às vezes eu fico até zangado comigo mesmo, que sofro e só compartilho com a minha esposa ou com os filhos depois que o problema está resolvido. Isso é um defeito. Mas Deus sabe das nossas necessidades. Deus sabe do que eu preciso amanhã. Deus sabe do que você precisa amanhã. Talvez você esteja dizendo, pastor, eu preciso de um milagre amanhã. Louve e adore o seu Deus, porque o Deus que você adora, que você está se rendendo, sabe do milagre que você precisa amanhã. Louvor é reconhecimento de Deus. E quando assim fazemos a sua presença e a sua atenção às nossas vidas, elas são recebidas. Quando nós reconhecemos quem Deus é para mim, que Deus é aquele que me conhece, as minhas orações são recebidas. Talvez você já tenha recebido até as maravilhas de Deus. Você sabe que tem muita gente que tem orado, pedido, e Deus já respondeu. Mas a sua ansiedade e a sua necessidade de pedir
não permitiu ainda que eles vissem que Deus já respondeu. Amém. É bom ter gente acordada. Às vezes as pessoas estão pedindo tanto, clamando, gritando, chorando. Deus já liberou a sua vitória. Salte de alegria, regozije-se no Senhor, porque o Senhor já resolveu o seu problema. E às vezes as orações são repetidas. Isso mostra a nossa insegurança e a nossa falta de fé, não é a nossa dependência. Nós temos que começar a orar dizendo, não, o que eu tenho pedido, Deus já liberou para a minha vida, porque eu conheço o Deus a quem eu estou orando. O salmista no Salmo 66 diz, venham, ouçam todos vocês que amam e obedecem ao Senhor, vou lhes contar tudo o que Ele fez por mim. Orei a Ele, pedindo ajuda e dando louvor. Não é só pedindo ajuda, é dando louvor. Se eu tivesse guardado lugar para o pecado no meu coração, Deus nunca teria me ouvido. Então já fala de outra coisa. Quer ter respostas à sua oração? Esvazie-se dos seus pecados. E pecado não é prostituição, homossexualismo, adultério, assassinato, é roubo. Às vezes nós temos isso como pecado e achamos que não temos pecado. Pecado da indiferença, da omissão, do que falar dos outros, do comentário, da língua, do comentário que falou, da língua que não foi controlada, das atitudes do dia a dia com o irmão, com a família, com as pessoas que trabalham ao seu redor. Esses pecados não podem ter lugar no nosso coração. Se nós queremos as orações atendidas, e ele diz, se eu tivesse guardado lugar para o pecado no meu coração, Deus nunca me teria ouvido. Mas Ele me ouviu, Ele atendeu a minha oração, e louvado seja Deus, porque Ele não rejeitou a minha oração e não deixou de me dar seu amor constante e fiel. Tem uma canção que diz, bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem afasta de mim as suas... Viu? É esse salmo. A gente já está começando a orar a palavra, a gente vai começar a cantar a palavra. Eu vou pedir que o irmão pastor Lorivaldo trouxe lá, que viu lá 3 horas de cântico. Vamos cantar o Salmo 119. E de cor, sem transparência. É isso que diz esse corinho. Louvado seja Deus, Ele não rejeita a minha oração. Lembre-se, Deus não se move por necessidades, mas por princípios. Ele sabe das suas necessidades, mas Ele não quebra os seus princípios. Então, eu tenho que começar a entender dos princípios de Deus. Aí é o nosso terceiro ponto. Então, olha, eu tenho que querer, eu tenho que me dispor a adorar, conhecendo quem é meu Deus, reconhecendo que Ele sabe das minhas coisas. E o terceiro, leia a Bíblia. Porque tem gente que é de muita oração, mas não lê a Bíblia. Eu vou na irmã tal ou no irmão tal, que ele é um homem de oração. Lê a Bíblia. Compreende a Bíblia. Não é só ler, compreende a Bíblia. O Espírito Santo revela o que está na Bíblia. Leia a Bíblia. Mas peça que o Espírito Santo lhe dê a interpretação das palavras de Deus em seu coração. A Bíblia não é um jornal, não é um livro de romance, não é um livro qualquer. A Bíblia, as letras são mortas, mas quando o Espírito Santo age, ela tem vida. As palavras se tornam vivas, então tenha revelação de suas necessidades. Não apenas pelo que as pessoas dizem, não apenas pelo que você gosta, nem apenas pelas circunstâncias.
mas tenha revelação das suas necessidades pelo que a palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus está dizendo que nós temos necessidades urgentes na nossa vida. E às vezes nós estamos pedindo emprego e pedindo outras coisas. E Deus quer tratar o nosso coração, quer fazer uma obra restauradora dentro da nossa vida, para que a gente possa até mesmo desfrutar das suas maravilhas. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz assim: este é o significado das Escrituras que dizem que nenhum mero homem jamais viu, ouviu, nem mesmo imaginou que coisas maravilhosas Deus preparou para aqueles que amam ao Senhor. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Veja que isso daí não é um versículo para a gente ficar em suspense. E a gente canta, eu não vou cantar porque agora eu estou cantando e minha voz fica ruim, mas senão eu ia cantar: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Parem. Nós cantamos esse versículo. Agora vamos ler o versículo 10. Veja, aquele versículo diz: nem jamais penetrou no coração o que Deus tem para aqueles que o amam. E o versículo 10 começa assim: nós, porém, sabemos destas coisas. Então não é um versículo que está dizendo assim, é algo mirabolante, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para nós. Aquele sensacionalismo. Aí tem aqueles pastores que aproveitam e dizem assim: mas agora eu vou revelar. Não tem nada disso, é simples. Versículo 10 diz assim: nós sabemos destas coisas. Amém. Não vimos tudo, mas já vimos muitas coisas. Não temos tudo, mas temos muitas coisas. O que Deus tem preparado para nós não significa que não temos, que vai ser um dia na eternidade. Deus já tem preparado para as nossas vidas nos dias de hoje. E Ele diz: nós sabemos dessas coisas porque Deus enviou o seu Espírito Santo para nos informar. Então, quer saber o que jamais penetrou no coração dos homens? Seja cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai te informar, o Espírito Santo vai te revelar, e seu Espírito investiga e nos revela todos os segredos mais profundos de Deus. Então eu tenho que ler a Bíblia. Não ler apenas, eu tenho meu padrão de leitura, eu tenho que ler a Bíblia até dezembro, dia 31, eu tenho que correr porque eu estou atrasado, eu tenho que ler. Para com isso. Leia. Deixe o Espírito revelar os segredos mais profundos do Senhor que estão na sua palavra. E muitos desses segredos são coisas que nós necessitamos, são coisas que precisamos. E diz: ninguém na verdade pode saber o que outra pessoa está pensando. Eu não sei o que você está pensando. Talvez você esteja pensando: o pastor já passou da hora. Pastor, está demorando e ainda quer que eu chegue aqui 6 horas. Ninguém aqui está pensando isso. Ninguém aqui. Ninguém, na verdade, pode saber o que outra pessoa está pensando ou como ela é na realidade. Ninguém sabe quem é na realidade, meu irmão. Olha para quem está ao seu lado e diz assim: não sei quem é você. Você pode estar casado 50 anos com alguém, mas você ainda tem coisas para descobrir na vida dessa pessoa. E que sejam surpresas maravilhosas. Amém? Já pensou 60 anos de casado e começar a ter surpresas terríveis? Não tem como. Ninguém sabe o que o outro pensa, como ela é na realidade, sendo a própria pessoa. E ninguém pode conhecer os pensamentos de Deus, a não ser o próprio Espírito de Deus. Então Deus efetivamente nos deu o seu Espírito, não o Espírito do mundo, o seu Espírito, para nos informar
a respeito dos admiráveis dons de graça e bênção concedidos por Ele a nós. Deus quer revelar a sua palavra à nossa vida, para que a gente ore a palavra. Às vezes as reuniões de orações são cansativas, porque oramos apenas o que nós pensamos. Quando começamos a orar a palavra de Deus, ela se torna uma oração poderosa, ela se torna viva, porque é o Espírito Santo que está nos mostrando o que nós precisamos, e estamos deixando de pedir coisas supérfluas, que Deus sabe que precisamos, e o Espírito Santo nos mostra as coisas reais. Tem uma narrativa, eu não vou ler para você, mas você sabe muito bem que aquele eunuco etíope, ele estava voltando para a sua terra e ele estava lendo lá o livro do profeta Isaías. E Deus, o Espírito Santo, faz com que Filipe vá atrás dele. E o que Filipe perguntou àquele etíope? Você entende o que você está lendo? O problema é que a igreja hoje, a gente tem falado muito nas nossas reuniões, está falando coisas que os outros não entendem e não explicam. A igreja tem que ter explicação. As pessoas leem e precisam que alguém explique. O senhor entende isso? Claro que não. Como posso entender se ninguém me ensina? E aquele homem ouviu a palavra. Através de Filipe, o Espírito Santo trouxe a revelação da palavra. E aquele homem simplesmente chega e diz: olha, o que me impede de ser batizado? Nós precisamos ler a Bíblia e pedir que o Espírito Santo nos explique. E Deus coloca pessoas para te explicar. Por isso, professor da escola bíblica, saiba que você tem uma responsabilidade tremenda de explicar a palavra de Deus. Quando chega pessoas novas na igreja, eu tenho 40 anos de igreja. Então você já tem mais é que explicar para os etíopes que chegam à igreja o que significa a palavra de Deus. Outro ponto, já estou acabando. Quando se lê ou ouve a palavra do Espírito Santo, você leu, o Espírito Santo começa a revelar, comece a extrair pontos para o seu coração. Não leia. Não comece a pensar em pessoas que precisam disso. Você, eu estou lendo, o Espírito Santo vai começar a me falar, e vai me falar para mim, vai revelar para a minha vida. E o que faz quando o que nós fazemos quando isso acontece? Apenas ouvimos? Não! Ouvir é fácil a gente esquecer. Então, escreva. Quando o Espírito Santo lhe falar, escreva. Amém? Quantas coisas que o Espírito Santo já me falou. Uma vez eu acordei de madrugada e eu ouvi uma voz: eu vou tirar tudo de você. E eu nunca mais esqueci isso, já tem anos. E sempre eu estou lutando, para que isso não aconteça. Mas muitas vezes o Espírito Santo já falou comigo coisas maravilhosas e que nós não nos importamos. Escreva o que o Espírito Santo lhe fala. Quer ter um bom hábito? Traga caderno para a igreja. E para a gente encerrar, não se apresse. Leia a passagem inteira. Ouça a mensagem completa antes de tirar as suas conclusões. Porque às vezes nós ficamos tão presos no versículo
que não olhamos, por exemplo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. Mas olha só, a gente sai dizendo, achando que aquilo dali tudo é um mistério. Mas olha o versículo 10, o versículo 11. E você vai descobrir que o Espírito Santo, se ele estiver em você, vai estar te informando tudo. Vai estar liberando a revelação na sua vida. Leia com calma. Não se apresse, não tente ler todo um texto para dizer que leu muito a Bíblia. Não. Anote, tire conclusões e volta lá no início. Determine a orar o que o Espírito Santo falou à sua vida. Amém?